Aleluia! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu me sinto honrado em poder estar convosco. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Valdo, pastor presidente desta igreja. Louvar a Deus pela vida do pastor Gilmar. Deus continue abençoando a sua vida. Zé Paulo, nosso amigo também, os que a gente conhece, a gente vai citando aqui o nome. O presbítero Alex, também nosso amigo, já pregou na nossa igreja. Louvar a Deus pela vida do Juninho também, que entrou em contato conosco. Louvar a Deus pela vida de cada irmão que aqui está. Louvar a Deus por esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso, tão especial, onde nós sabemos que envolve missões. Deus abençoe, essa cruzada continue. Deus continue prosperando, derramando as suas mais ricas bênçãos sobre este lugar e sobre a vida de cada um. O pregador que pregou pela manhã, que Deus continue abençoando, enchendo da sua graça, da sua unção, e continue sendo um arauto, um mensageiro do Senhor. Deus abençoe a vida de cada irmão envolvido, que incansavelmente se envolveu esse dia. Eu sei que não é fácil, é pelo reino. Porque se não fosse pelo reino, eu tenho certeza que os irmãos não estariam aqui. Mas pela graça de Deus, Deus deu força, eu tenho certeza que Deus fez e vai fazer muito mais. Louvamos a Deus pelo relatório de almas salvas para o reino de Deus, pois eu sei que essa é a missão da igreja. Louvo a Deus por todos os nossos irmãos que a gente conhece, não vou citar o nome deles aqui agora, por nós ganharmos tempo. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Leamos, pois, somente o verso de número 5. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, verso de número 5. Glória a Deus, louvamos ao Senhor. Eu tenho certeza que esse ambiente está tomado pela sua graça. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus ainda vai fazer até o final deste trabalho. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Podeis assentar. Estamos de vera alegre pelaquilo que Deus já fez nesta tarde e que ainda eu tenho certeza que há de fazer. Nós estamos esta noite diante de uma passagem onde fala da nossa salvação, e nós sabemos que nós não fomos salvos por méritos, nós não fomos salvos porque merecemos, porque salvação é graça com misericórdia. A graça é um favor que foi prestado a esses jovens sobreiros, servos de Deus que aqui se encontram, foi prestado sem merecer nenhum favor, juntamente com a misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Graça e misericórdia trabalham junto. Na graça nós vamos para um lugar que nós não merecia ir, e na misericórdia nós não vamos para o lugar que merecíamos ir. Na misericórdia Ele nos tira de dentro do inferno, e com a sua graça Ele nos coloca dentro dos céus. É por isso que Paulo diz: pela graça sois salvos, isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Quando nós estamos lendo a carta de Paulo escrevendo em 2 Coríntios, no seu capítulo de número 5, Paulo escreve dizendo que todos nós estávamos sendo reconciliados
com Cristo. Versículo 19, ele diz: isto é, Deus estava em Cristo, nos reconciliando consigo mesmo, não lhe imputando os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus, Jesus na cruz, estava cumprindo uma missão, e ele estava reconciliando o homem com Deus. Pois a Bíblia diz que quando o homem pecou, ele ficou caído da graça de Deus. E a Bíblia diz que ele não imputando, a palavra imputar quer dizer pôr na conta de alguém. A Bíblia está dizendo que Deus não colocou na minha conta aquilo que eram os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas misérias. Ele não pôs na minha conta. Aleluia. Até então não teria como eu pagar. A dívida era muito alta e eu não tinha condição, nós não tínhamos condição. E a Bíblia diz que ele não imputando, quer dizer não pondo na nossa conta, não olhando para as nossas transgressões, ele olhou e disse: põe na minha conta. Quando Paulo escreve aos Romanos, no seu capítulo de número 10, versículo de número 5, ele escreve dizendo que o homem que cumprisse a lei viveria por ela. Quando Paulo estava falando sobre isto, ele estava dizendo que a lei era severa, e o homem, para viver, deveria cumprir toda a lei. Pois a Bíblia nos mostra que o único homem que foi perfeitamente santo e puro, que poderia cumprir toda a lei, era o Filho de Deus, que João escreveu sobre ele dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isaías escreve falando sobre ele dizendo: um menino nos nasceu, e um filho tu nos deu. O filho já existia, porque o filho é eterno. O menino nasceu, porque ele veio em duas naturezas, uma natureza humana, mas a natureza humana de Jesus é a única natureza perfeita. Jesus é o único ser humano que pisou nesta terra e nunca pecou. A sua natureza é perfeita. Todo homem, por causa do pecado, ele nasce com a natureza imperfeita, recebendo a natureza animal. Todo homem, ele é 50% animal e 50% hominal. Jesus é o único homem que foi 100% hominal, porque ele não carregava a natureza do pecado. Por isso ele olhou para os seus apóstolos e os seus discípulos e dissera: eu dou a minha vida e eu torno a tomar. Jesus estava dizendo: a morte não terá domínio sobre mim. Foi por isso que Paulo disse: o homem que cumprisse a lei viveria por ela. Ele estava dizendo: a morte não terá domínio sobre ele. Foi por isso que Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, e ele pergunta no versículo de número 58, dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está o inferno, a tua vitória?
O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado a lei. Mas graças a Deus, quem nos dá a vitória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Esta noite eu tenho uma notícia que abala o inferno. Nós estamos aqui porque a sepultura está vazia. Oh, glória! Nós estamos aqui porque o sangue foi derramado no Calvário. Nós estamos aqui porque a nossa alma foi comprado com sangue, redimida com sangue, lavada com sangue, o sangue de Jesus. Foi por isso que o apóstolo São João, ou melhor, o apóstolo São Pedro, ele escreve dizendo: não foi, irmãos, com ouro ou com prata que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas foi com precioso sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, falando de Jesus Cristo também, em sua missiva, na sua carta para os irmãos, assim melhor entender, no capítulo de número 2 de Colossenses, e o versículo de número 14, ele diz assim: havendo riscado a cédula que era o contrário a nós, na sua ordenança, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, e a cravou na cruz. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele pegou uma nota promissória, ele pegou uma nota onde estava todas as minhas transgressões, os meus pecados que me condenavam, os meus pecados que me levavam para o inferno, que me afastava de Deus. Ele pegou aquela nota promissória, aquela dívida, e levou na cruz. E quando ele colocou na cruz, Paulo escreve dizendo: portanto agora nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos salvos, a nossa vida foram pagas. Quando eu olho para essa igreja lavada e remida no sangue, eu sei que nós não devemos mais nada. Sabe o que é que Cristo fez? Ele pegou as nossas dívidas e colocou sobre os seus ombros, dizendo para o Pai: eu estou pagando toda a dívida desta humanidade. Aleluia! Jesus, quando foi para a cruz, ele disse tetelestai, que quer dizer está consumado. Ele estava dizendo: está quitado, está pago, ninguém deve mais nada, a igreja é minha, eu comprei, eu lavei e eu a redimi com meu sangue. Aqui está o povo mais feliz da terra. Pode tentar contra ela, mas não vence, porque ele disse para Pedro: Pedro, eu sou pedra, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalece contra ela. Ela marcha, ela é perseguida, mas ela vive, porque ela é comprada pelo sangue de Jesus. É o povo mais feliz, que foi comprado pelo sangue e redimido no sangue. Esta noite, a causa de estarmos aqui é uma cruz sanguentada e uma sepultura vazia. Aleluia! De uma igreja que foi lavada e remida no sangue do Senhor. Quando nós olhamos para Paulo falando sobre isto, que ele agravou na cruz e perdoou o nosso pecado, eu me lembro de uma mulher, quando nós estamos estudando sobre ela, que foi apanhada num ato de adultério. E a Bíblia diz que na lei de Moisés, porque a lei de Moisés é perfeita, ela estava condenada
pelos seus pecados. Quando a Bíblia diz que ela estava sendo condenada, Jesus olhou para ela e perguntou: mulher, cadê os seus acusadores? Foi o maior trabalho evangelístico feito por alguém que não sabia que estava fazendo um trabalho evangelístico. Pegou uma mulher num ato de pecado, de adultério, e colocou diante de Jesus. Sabe o que estava acontecendo naquele exato momento? A miséria estava sendo colocada diante da misericórdia. A perdida estava colocando diante daquele que vem comprar sua alma. Aquela que estava caída no pecado, Jesus pergunta para ela: cadê os seus acusadores? Ela disse: não tem ninguém. Ela disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A salvação só é possível pelo sangue de Jesus Cristo, pela obra do Calvário. E é por isso que essa igreja marcha. Já tem 2000 anos ou mais que ela é perseguida, mas ela marcha. Porque ela marcha, porque Jesus disse: vocês vão ser minha testemunha, vão receber poder para testemunhar. A palavra testemunha aqui é mártir, ou quer dizer mártir, que quer dizer aquela que mesmo que precisar de morrer, ela morre, mas não nega a fé. E depois ele diz: recebereis poder. A palavra poder é dínamo. Ele está dizendo: aonde vocês passar, vocês vão ser uma dinamite contra o inferno, porque a minha palavra estará em vós. Essa igreja comprada no sangue, uma sepultura vazia esta noite, que eu tenho certeza que essa igreja marcha com fé no Jesus que ela serve. Se esta noite perguntarmos, por exemplo, para os seguidores de Buda: o que é que vocês têm de prova que Buda esteve aqui? Sabe o que é que eles têm de prova? Eles só têm um dente guardado em uma caixinha para dizer que Buda passou por aqui. Se perguntar, por exemplo, para os muçulmanos: o que é que vocês têm de prova que Maomé passou por aqui? Eles têm um pouquinho de cinza guardado em uma arca, dizendo ser de Maomé. Mas se perguntarmos esta igreja: o que temos de prova que Jesus passou aqui? Temos uma sepultura vazia, um céu com a sua presença, uma igreja cheia do Espírito Santo, lavada e remida, que fala línguas estranhas. Cadê os crentes lavados e comprados no sangue, redimidos no sangue, que vive no sangue, que anda pelo sangue, que marcha pelo sangue? Levante a sua mão e adore o nome de Jesus. Que privilégio nós temos de estarmos aqui esta noite. Eu sei que vocês estão cansados, mas eu sei, se for para ficar mais um dia, uma noite toda, os irmãos ficariam, por causa do valor que vocês têm para Jesus. Nós não estamos indo para o inferno mais. Vivemos em um mundo onde as pessoas negam esse Cristo, mas a igreja sabe quem Ele é, conhece Jesus, sabe que Ele está vivo, e sabe que Ele está aqui, e sabe que foi por Ele que os seus pecados foram perdoados. Quando Isaías escreve dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, que ele começa a falar sobre Jesus, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões, aquele que chegou no Getsemane e fez uma oração, e aquela oração ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava no Getsemane, o seu sangue, ou melhor, o seu suor, se transformando em gota de sangue. Imagine o que é que Jesus não estava sentindo naquele momento. Se eu peco contra Deus, eu sinto uma angústia terrível na minha alma. Imagine Jesus ali naquele momento sentindo os pecados de toda a humanidade. Todo o pecado estava sobre os seus ombros, a depressão, todas as doenças, todo o pecado que condena o homem, toda a ansiedade
Jesus, e a Bíblia diz que ele estava assumindo as nossas transgressões. O Getsemane foi um lugar de muita tristeza, porque Jesus não assumiu o nosso pecado na cruz. Não, Jesus assume o nosso pecado no Getsemane. Na cruz ele consumou a obra, na cruz ele levou, mas no Getsemane ele recebeu. E no Getsemane, quando ele ora, ele disse: Pai, esse cálice, se for possível, passa de mim. Que cálice é esse? Seria o cálice da morte? Não. Se fosse o cálice da morte, ele estava com medo da morte. Jesus não estava com medo da morte, porque se Jesus tivesse com medo da morte, irmão, ele seria inferior a Daniel, que foi para a cova. Ele seria inferior aos 3 moços que foram para a fornalha. Jesus não estava com medo da morte. Até então ele disse assim: eu vim para isto, eu vim para cumprir isto, eu vim para morrer, eu vim para dar minha vida, eu vim para morrer e na minha morte resgatar a vossa vida. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. E quando Pedro disse: Pai, Jesus, essa cruz não, Senhor. Jesus disse: para que tu me serves de escândalo? Passa para trás de mim, Satanás. Se Jesus estivesse com medo da morte, essas palavras de Jesus seriam falsas, não seria verdadeira. Então o que Jesus temia tanto é que ele escreve João, ele escreve dizendo sobre ele, dizendo: eu e o Pai somos um. Quem olhar para mim, olha para o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele estava dizendo: o Pai cura, eu curo. O Pai salva, eu salvo. O Pai liberta, eu liberto. Eu e o Pai, nós somos inseparáveis. Quando Jesus estava ali no Getsemane, ele sabia: eu vou ter que me separar. Nesse momento nós vamos ter que nos separar. O Senhor está dizendo que Deus abandonou Jesus na cruz? Não. A palavra abandonar é diferente de deixar. O pai deixa o filho no jardim de infância, a mãe deixa ele lá, mas não abandona. Mais tarde ela vai buscar. Jesus não foi abandonado na cruz, Jesus foi deixado na cruz para cumprir a vontade do Pai, porque o Pai precisava reconciliar consigo o mundo. E Jesus precisava ir para a cruz, mas Jesus disse: Pai, nós nunca nos separamos. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas se todavia faça a sua vontade. E foi na cruz que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava na cruz como humano, 100% homem. Seu sangue estava sendo derramado. Deus não estava na cruz. Quem estava na cruz era o Filho. Deus não morre, Deus é eterno. E Deus estava recebendo o sacrifício do Filho, o sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. E o escritor Hebreu disse: não foi com sangue de touro, de galinha de bode que nós fomos comprados, irmão. Foram com sangue de Jesus Cristo. E ele disse: não foi com sangue de ovelha, nem com sangue de bode, e nem com sangue de touro, mas foi com precioso sangue. Ele estava na cruz, e quando ele estava na cruz, eu estava nele. Quando ele estava na cruz, você estava nele. Como que é isto? Por isso que a Bíblia diz: se morrermos com Cristo, com ele também reinaremos. Aleluia! Quando Jesus estava na cruz, ele estava me reconciliando e me abraçando, estava levando sobre ele a minha iniquidade. Foi por isso que Paulo mais tarde escreve, dizendo: a vida que agora vivo, já não vivo eu. Sabe o que é que Deus está olhando aqui, está vendo nessa noite? Ele não vê você, ele vê Jesus em você. Aleluia! Olha para mim, jovem. Ei, ele vê Jesus em você. É por isso que você canta assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã.
Quando ele olha para a terra, ele vê Cristo. Por isso que está escrito: filhinho, não peque, mas se pecar temos um advogado que é fiel e justo. Ele olha para o sobreiro, ele não vê você sentado aí, ele vê o Cristo que te comprou, que te redimiu. Por isso, quando nós estudamos a teologia de Cristo, ou a teologia chamada cristologia, nós estudamos dentro dessa matéria um assunto chamado cristificação. O que é cristificar? Cristificar é atar com óleo. Ei, você foi atado no óleo, você está ungido por Cristo, salvo por Cristo, liberto por Cristo. Você não vive mais, é Ele que vive. Aleluia! O caminho do céu está aberto. Decalado, decomarraça. Cadê os crentes que foi comprado no sangue? Aleluia! Cadê os jovens que foram comprados no sangue? Vocês não estão cansados. Jovem não se cansa. Jovens estão preparados para outra. Cadê os jovens que foram comprados no sangue? Cadê a igreja que foram banhada no sangue, lavada no sangue, redimida no sangue? Cadê quem está lá fora? Levante a mão, abala o inferno, porque fomos fomos pelo poder desse sangue. Eu, se eu fosse você, aleluia, caprichava, mas nesse glória, levantava a mão e dava glória para alto, porque Deus está aqui. Aleluia! Não há mais condenação. Nós não estamos condenados por este mundo. Nós temos um passaporte. Nós temos um amigo que morreu por nós. Aleluia! Nós fomos redimidos no seu sangue. A morte não entra lá mais. O pecado não entra aí mais. Porque você foi comprado por um bom preço. Não foi com coisas materiais e terrenas. Você tem um valor muito alto para Ele. Se alguém perguntar qual é o seu valor, diga para o mundo: o meu valor é o sangue de Cristo. Eu fui comprado, eu fui redimido. E tem uma coisa: a minha salvação está garantida no sangue. Vale a pena pregar sobre Jesus, vale a pena sofrer por Ele, porque Ele morreu por nós. Oh, aleluia! Aleluia! E disse ele, estava reconciliando. Nós fomos reconciliados, não tem mais inimizade. Por isso a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus, escrevendo no seu capítulo de número 10, versículo 19, ele diz que o Senhor nos abriu um novo e um vivo caminho. Isso é pelo véu, pela sua carne. Já não há mais separação entre nós e Deus. Você pode entrar na sua casa, na sua sala e aonde você quiser, porque agora a porta está aberta. Você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para cantar, porque você foi comprado. Não tem mais condenação. Ele nos abriu um novo e um vivo caminho. Havia uma separação, nós não tínhamos direito, somente o sacerdote podia entrar neste caminho. Mas quando nós chegamos no altar, chegamos no pátio, nós vamos encontrar pelo menos duas coisas do lado de fora: um altar do holocausto e uma pia. Quando nós encontramos aquilo ali, é onde se oferecia o sacrifício. O ofertante levava a oferta, ele colocava diante do sacerdote, o sacerdote mandava que ele mesmo copiasse. Isso está dizendo eu matando eu. Quando Jesus foi para a cruz, ele estava dizendo: eu estou morrendo no seu lugar, eu estou morrendo para que você não morra. Logo então nós temos a pia, aonde era lavado. Nós temos ali o altar, que é chamado altar de holocausto, que fala da cruz. A pia fala onde nós fomos lavados. Entramos para o santo, nós temos mais 3 peças. Nós temos o candelabro, e lá dentro nós temos também o altar de incenso, e lá dentro também nós temos a mesa dos pães asmos. No altar, encontro com Jesus,
está aberta. A porta está A aberta. porta está aberta. A porta está aberta. Diga para o irmão que está do teu lado, a porta está A porta aberta. está aberta. Entra por ela. Adore nela. Você não precisa mendigar a oração. Diga para ele: você foi comprado, é sacerdócio do Deus vivo. Ei, as suas orações sobem, porque o sangue nos abriu o novo e o vivo caminho. Aleluia! Quantos olham para esta igreja e não sabem o que tem aqui? Tem uma porta aberta que não tem mais separação. Eu saio dali, eu vou para o Santíssimo, onde está lá. Oh, glória! Eu posso entrar no Santíssimo. Aleluia! Eu posso te adorar, eu posso te glorificar, eu posso te exaltar. Quem cantou aqui não cantou por cantar, cantou porque os céus estão abertos. Aleluia! Cantou porque a sua alma está livre. Oh, glória! Coisa linda! Estamos livres, livre estou. Como diz aquele hino da harpa, livre estou. Nós estamos livres, nós não estamos condenados. Se tem alguém aqui que sente que o diabo quer prender suas pernas, se tem um espírito de tristeza e angústia na sua alma, manda embora, porque você já está livre. Você já está livre, sua alma já está livre. Aleluia! Para nunca mais ser condenado. Oh, glória! O caminho do céu está aberto. Talvez você olhe para mim e diz assim: que esse pastor veio pregar aqui, eu vim pregar que o caminho está aberto. A igreja está viva. Elas têm um caminho aberto, reconciliada. Isso quer dizer, a dívida não está na minha conta. Eu não devo mais. Aleluia! Ele pagou. E ele disse: agora pode vir, pode entrar pelo novo e o vivo caminho. Tem crente que não sabe que o caminho está aberto. Tem pessoas, crente mendigando oração. Você tem um caminho do céu aberto. Você agora pode orar. O céu está aberto. O céu é seu. A salvação é tua. O Espírito Santo é teu. Ele foi nos dado para nós. Quando tem o Espírito Santo, digo: o Espírito é meu. O Espírito é meu. Os dons são meus. Dois são A salvação é minha. salvação. Eu estou salvo. Salvo. Diga: Satanás, Satanás! eu estou salvo. estou salvo. Minha alma está salva. Está salvo. Se você morrer hoje, saiba que o caminho está aberto. Você vai entrar pelo caminho que Ele te abriu. Não há separação. O caminho do céu é seu. Porque Ele reconciliou, a dívida foi paga, tudo foi pago, não há mais condenação. Nós estamos libertos da condenação do mundo do pecado pelo sangue de Cristo que foi derramado no Calvário. Oh, glória! Isso é possível pela graça que foi nos oferecida, não porque merecemos, mas porque Ele achou graça em nós. Não é mérito, aleluia, nós não merecemos nada, somos um cadáver adiado. Se não somos hoje, seremos amanhã, aleluia. Nós não temos poder nenhum a não ser do alto. Por isso o Tiago disse que o dom perfeito vem dele. Nós somos salvos por Ele. Tudo que você tem, cante a Ele, louve a Ele, porque só Ele é digno de ser glorificado. Não é a porta da igreja que abriu para você ser salvo. A porta da igreja recebe os que foram salvos pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo. O sangue que foi oferecido por nós, como aquele sangue que marcou as portas, o braço do Egito, dizendo que a morte não entrava lá. Nós estamos garantidos pelo sangue. Quando sairmos daqui, temos certeza que vamos entrar lá. Não porque nós estamos no nome, não, é porque nós temos o sangue da redenção. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que Ele ofereceu. Agora você imagina como foi esse sacrifício. A maior dor de Jesus
Jesus, pastor Gilmar, não foi os cravos, não foi uma coroa de espinho. Segundo o historiador, era possível ver o pulmão de Jesus bater lá dentro, pelos cortes que o chicote fez. Era possível ver dentro do peito dele o coração batendo, pelo corte que foi feito. Uma coroa de espinho com aproximadamente 10 centímetros entrando dentro da sua cabeça. Era possível isto. Uma cana que lhe batia, mas a maior dor de Jesus foi as nossas transgressões, foi os nossos pecados, e nós fomos sarados por esta pisadura, nós fomos sarados por seus feridas, pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós temos o privilégio hoje, aleluia, de estarmos aqui, porque estamos. Nós não estamos doentes, a iniquidade não tem poder sobre nós, o pecado não tem poder sobre nós, porque nós somos sarados. Eu louvo a Deus pela igreja sarada, pelo povo puro, santo. Eu estou falando com convicção, nós somos puros e santo. Estamos dentro do mundo, mas o mundo não está dentro de nós. Nós estamos marchando aqui, mas estamos marchando com certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida. Você pode não ter uma casa bonita para morar, às vezes você mora num bairro mais pobre, mas saiba de uma coisa: você tem uma morada, você tem uma casa. Quanto custou, pastor? Quantos milhões custou? Custou o preço do sangue, o preço da redenção. Foi o preço que custou a nossa casa. Quanto que eu estou valendo? Eu estou valendo, não sei quantas pessoas têm tanto dinheiro hoje, pessoa que não sabe aonde pôr tanto dinheiro, mas vive infeliz por causa do pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus, joga o homem para longe de Deus. O pecado é terrível, quando ele te mostra a isca do prazer e te esconde o anzol da morte. O pecado afasta o homem, deixa ele distante, mas essa igreja não está distante, porque ela está perdoada, ela está lavada, ela está redimida, as suas orações sobem, porque foi comprada no sangue de Jesus. Quantos anos que essa igreja prega, mas daqui a pouco nós estamos indo embora, porque nós não somos daqui. Aleluia, comprado por esse sangue. Quantos jovens aqui que eu posso louvar a Deus pela sua vida? Quantos estão caindo na orgia do pecado, na mentira, no ciúme, no adultério, na prostituição, nas drogas, e você está aqui, e eu vou lhe dar 1 minuto para você agradecer a Deus por este momento. Cadê os crentes que querem agradecer a Deus por este momento? Diga comigo: obrigado, Paizinho querido, porque eu fui comprado no sangue, porque eu fui redimido no sangue. Diga comigo: obrigado, meu Deus, porque eu estou salvo, eu não estou condenado mais. Aleluia. Oh, eu lhe dou 1 minuto para você levantar a voz e adorar esse que está sentado no trono. Aleluia! Deus, glória dos crentes que foi comprado no sangue. Cadê os crentes que foi lavado no sangue? Cadê os crentes que estão marchando para os céus? Urimicara baixou, me calamana show, managarabácia. Estamos salvos, aleluia, da condenação do mundo e do pecado. Que coisa linda, estamos salvos. Eu tenho certeza que eu estou salvo. Eu tenho certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho certeza, aleluia, se Jesus voltar esta noite, eu vou subir a seu encontro, porque eu fui comprado. Oh, aleluia! Você foi redimido, servo.
esta noite, se você não faz para Ele, não tem valor. Se você não faz esta noite prestando culto a Ele, não tem valor nenhum. Sabe por quê? Porque até os 24 anciãos que está no trono agora, tira a sua coroa, coloca sobre o seu trono e diga: digno é o Cordeiro que foi morto e vive para sempre. O céu, aleluia, louva Jesus, porque Ele morreu por nós. João, quando chorava muito no capítulo 5, que ele estava chorando porque ele olhava que ninguém no céu e nem em cima da terra e nem debaixo da terra, no céu ele está dizendo, nem os anjos, nem os que habitam em cima da terra, os que estão vivos, nem os que morreram, nem os profetas, era digno de abrir o selo. E eu chorava muito, mas um dos 24 anciãos voou e veio para mim e disse: não chora, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, que rasgou o sangue e saiu vitorioso. Ele estava dizendo: João, a terra é restaurada, João, a salvação é restaurada, João, o céu é garantido, porque ele morreu, e ele está vivo. João, quando viu sua visão na ilha de Pátimo, ele disse que aquele ser se apresentou para ele e disse: não chora, João, eis aqui o que vive foi morto, e vivo estou novamente. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Sabe o que ele estava dizendo para ele? João, aquele Cristo que você viu na cruz, aquele Cristo que você viu ferido no Calvário, está aqui. A esmolhou, já não tinha coroa de espinho, já não tinha mais marca de sangue no seu corpo. Estava olhando para ele, seus olhos como chama de fogo, seus cabelos brancos como a pura lã, olhando para ele, seus pés como latão reluzente, e tocou nele e diz: eis que vivo, fui morto, mas vivo estou novamente. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele está dizendo: eu tenho poder sobre o inferno, e a minha igreja não vai para lá. Eu comprei. Quantos foram comprados por Ele? Eu comprei. Quantos estão comprados com sua salvação garantida? É isso que Paulo estava dizendo. Ele não levou em conta, não imputando, não pondo na sua conta, mas pôs na conta dele. Nesse momento agora no céu, ele está olhando para cá, ele está olhando, está aqui, mas está olhando para essa igreja. Quando os acusadores se levantam, ele está lá. Se o diabo se levantar contra você, ele vai levantar um trono e vai dizer: ele pecou, mas eu lavei a alma dele com o meu sangue. Ele está aqui, ele está te visitando esta noite, ele está visitando a sua alma nesta noite. Ele está dizendo para você: não chore porque eu te comprei, não chore porque eu te redimi, não chore porque a sua alma é minha, você me pertence. Ele está olhando para você dizendo: você é meu, fomos comprados por Ele. Eu estou indo morar com Ele, você está indo morar com Ele. Você foi comprado por Ele, e não há nada que te afaste dele. Nada. E se você essa noite é distanciado dele, se você saiu do seu caminho, se você abandonou, e eu não vou dizer por uma causa, porque não existe causa para abandonar Jesus. Se você abandonou sem causa, se você saiu da sua presença, esta noite ele está dizendo: eu morri por você, eu morri pela sua alma, eu morri por sua vida, eu dei minha vida no lugar da sua, e eu estou te convidando agora: venha porque eu quero te abraçar, venha porque eu quero
Nessa noite Ele está dizendo: vem, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Venha, eu estou aqui pronto te abraçar. Eu estou aqui pronto para te receber nos meus braços. Eu dei a minha vida por você. Aonde está a primeira pessoa esta noite? Ajuda aí fora, aonde você estiver. Talvez um amigo que está do seu lado, traz ele aqui à frente, porque hoje é noite de salvação. Urabachuri Andarábia. Fica de pé na igreja do Senhor Jesus. Fica de pé, crente, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Urabacalabarachéria. Oh, porque Ele vive, posso crer no ar. Aonde está a primeira alma para Jesus? Aonde estiver, lá atrás, aonde estiver, Jesus está te chamando. Temor não há. Aonde está uma vida para Jesus? Ele comprou você, Ele te redimiu. Aonde tem uma vida que quer hoje ter um encontro com o Senhor, o Calvário foi a causa da sua redenção. Aonde está? Porque Ele vive, oh, posso crer no amanhã. Porque Ele está vivo. Aqui tem uma alma para Jesus. Aonde tem outra alma para o Senhor. Mas eu pensei